Começar, meu nome é Igor Maurel, eu sou orientado pelo professor Paulo Drius, e o meu trabalho é o S-Build automático de estruturas industriais de óleo e gás a partir da primitivação geométrica de nuvens de pontos 3D. Então, primeiro, para introduzir o que é o S-Build, né? O S-Build é basicamente tu elaborar um projeto de uma estrutura da maneira como ela está construída. Não aquele projeto inicial que é utilizado para construir, e sim o que realmente foi construído ali. Isso é normalmente feito de maneira manual, são medições e desenhos manuais para poder fazer o S-Build. E é um processo necessário, porém ele é caro e longo. Ele pode ser aplicado para conferir a estrutura, para acompanhar as obras, ou até para utilizar tecnologias de realidade virtual e aumentada para a imersão de funcionários e de pessoas dentro da indústria. Ele pode ser parcialmente ou totalmente automatizado. Então, quando a gente fala de automatização, geralmente são utilizados alguns sensores, principalmente os scanners 3D, que são colocados em cima de tripés e fazem uma varredura de todo o redor da planta, e eles conseguem gerar nuvens de pontos dessa planta. Aqui tem um exemplo de um vídeo onde uma empresa faz exatamente isso. O que eles fazem é pôr o sensor em vários pontos da planta, fazer diversas nuvens de pontos da planta, juntar todas elas para gerar uma única nuvem que represente a planta inteira. A partir dessa nuvem, eles abrem isso num software de CAD e um projetista vai desenhando em cima da nuvem o projeto CAD as-built, né? Então aqui nesse caso eles fizeram um as-built de tubulações e a ideia é parecida, só que no ramo de óleo e gás é um pouquinho diferente, né? O que a gente tem que fazer. Então, seguindo, a motivação do meu projeto é porque eu faço parte de um projeto chamado AeroScan, que objetifica o desenvolvimento de um sistema completo de as-built, que vai desde a coleta dos dados até o processamento dos mesmos. E para isso, as expertises de dois grupos de pesquisa de duas universidades foram integrados, que é o ITA e a FURG. A atribuição do ITA é desenvolver o sistema de captura. Como a gente vai trabalhar em óleo e gás, a gente tem as plataformas offshore, então ele não pode ser um sistema de captura estático que fica no chão. Então, a gente optou por um sistema de captura aéreo. E a atribuição da FURG é pegar a nuvem de pontos que o sistema de captura do ITA gera e fazer o as-built em cima dela, né? Gerar um CAD com base naquela nuvem de pontos, de forma automática. O sistema de captura do ITA, ele é basicamente um drone com um daqueles scanners 3D que eu mostrei naquele vídeo, acoplado nele. Então, ele pode percorrer a volta de uma estrutura offshore e fazer diversas leituras e gerar nuvens de pontos muito densas e muito precisas. Aqui tem um exemplo de uma simulação de como o sistema funcionaria. Então, basicamente, ele vai até alguns pontos distintos próximo à estrutura, que é uma plataforma, ele faz uma varredura completa para fazer o cálculo de uma nuvem de pontos completa da estrutura. Ele faz várias nuvens de pontos, depois elas são conectadas, né, são juntas, e a gente tem uma única estrutura, uma única nuvem de pontos dessa estrutura completa para poder fazer o processo de as-built. Mas só que aquilo ali é a atribuição do ITA. Quando a gente chega na FURG, a nossa atribuição é fazer a geração do CAD. E nisso, quando se fala de as-built, de geração de CAD, existe uma confusão na literatura entre gerar CAD, que é a maneira como é desenhado, as geometrias, onde tem um cilindro, onde tem um plano, onde tem uma esfera, né, um conjunto de geometrias básicas, e gerar CAD mesh, né, que basicamente é a representação da superfície somente com triângulos conectados. Então, existem essas diferenças. No CAD com geometrias, a gente tem todas as formas representadas através de volumes, superfícies, curvas e pontos. Já no Mesh, a gente tem superfícies representadas apenas por junção de triângulos. Quando a gente faz as-built de CAD com geometrias, a gente tem uma maior relevância metrológica e principalmente geométrica. Dá para fazer as-built com Mesh, mas a relevância geométrica e metrológica não é a mesma, obviamente. O CAD com geometrias é o formato que os projetistas efetivamente desenham. É fácil a transformação para o Mesh. Já no Mesh é difícil de transformar para um CAD. É tão complexo quanto fazer o processo de as-built direto para CAD. Então não vale a pena passar por esse step antes. No CAD a gente envolve um processo de primitivação geométrica da nuvem de pontos ou ajuste de primitivas geométricas. E já no Mesh, para fazer o as-built, se envolve um problema de reconstrução de superfície, que não é o que a gente vai abordar. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um método de ajuste de primitivas geométricas em pontos, capaz de gerar os dados necessários para fechar a malha do processo de as-built automático de grandes estruturas industriais. Visando alcançar a precisão requisitada pela indústria,
as bases utilizadas para elaborar o método serão as mais modernas possíveis, que está dentro de uma área chamada de aprendizado profundo geométrico, né? Como todo mundo já falou aqui de Deep Learning, né? Basicamente isso. Então, os objetivos específicos é compreender o estado da arte em ajustes primitivas geométricas, explorar os datasets, porque já que eu vou trabalhar com um método de aprendizado, eu preciso de dados, explorar os datasets que já existem, desenvolver um dataset simulado que tenha ground truth para esse problema de ajuste de primitivas geométricas, e também desenvolver um método baseado em aprendizado profundo que aprenda em cima desse dataset desenvolvido para resolver o problema de ajuste de primitivas geométricas dentro desse cenário super desafiador que é o cenário das estruturas industriais. Então, os resultados parciais que eu tenho na parte de ajuste de primitivas geométricas, eu fiz uma exploração do estado da arte, e o método para essas nuvens de pontos muito grandes, o método que mais se destaca é o Efficient Ransack. Ele não é um método baseado em aprendizado, ele é um método mais antigo, mas ele funciona bem, e aqui eu vou dar um estudo de caso com a plataforma PCA, né? Que é a plataforma PCA, uma foto dela. Um drone sobrevoou a volta da PCA, fez uma série de fotos em alta resolução dela. Essas fotos foram utilizadas em um processo de fotogrametria para gerar um mesh da PCA. Esse mesh que está sendo demonstrado na imagem ali. A partir desse mesh, eu fiz uma amostragem de pontos. Basicamente, eu amostrei aleatoriamente pontos em cima desse mesh para gerar uma nuvem de pontos. Essa é a nuvem de pontos que foi gerada. Uma nuvem de pontos completa da plataforma PCA, das 3 plataformas PCA, no caso. E isso aqui é o resultado do ajuste de primitivas geométricas. Basicamente, cada cor representa uma primitiva diferente. Nesse GIF não está demonstrado o tipo de cada primitivo, simplesmente a divisão, né, a segmentação em instâncias de primitiva geométrica. Né? O resultado é bom, mas ele ainda não é o melhor possível. Dá para perceber que um monte de regiões daqui da nuvem original são perdidas no processo de ajuste porque não se acha nenhuma primitiva geométrica para ela. Isso geraria uma perda no processo de as-built. O método funciona, mas ainda dá para criar coisas melhores. Já na parte de geração de dataset, como a gente quer gerar um dataset simulado, a gente fez um código que cumpre esse papel. Ele recebe um CAD na entrada, um CAD de geometrias na entrada, CADs esses que a gente baixa da internet, em plataformas de desenho 3D. Esse CAD é a entrada do nosso código. O que a gente gera na saída? A gente gera duas coisas. A gente gera um mesh amostrado em cima desse CAD e a gente gera um arquivo textual que lista todas as geometrias internas desse CAD. Então aqui tem, por exemplo, né, tem um cilindro, os parâmetros dele, a localização, os eixos, os coeficientes, o raio, um plano, a localização, a normal do plano, os coeficientes e etc. Então, nesse arquivo textual que é gerado, ele tem todas as informações. Além disso, ele tem uma informação muito importante, que é esse face índices, que ele basicamente está dizendo, esse cilindro, ele é representado lá no mesh pelos triângulos de ID 56, 57, 58, 59 e 60. Então, essa informação conecta o mesh gerado ao arquivo textual com as geometrias que foi gerado. Isso ajuda a gente a conectar o nosso dataset completamente. Mas beleza, aqui eu estou gerando um mesh e estou gerando o arquivo de features, que seria o ground truth, o arquivo de features, né? Só que eu não estou gerando nuvem de pontos, que seria o dado de entrada do meu modelo. Então eu posso pegar esse mesh e fazer aquele mesmo processo de amostragem de pontos. A partir desse processo de amostragem de pontos, eu amostro uma quantidade X de pontos em cima do mesh gerado, e eu mantenho nesses pontos o ID do mesh que aquele ponto foi gerado em cima. Aí, no caso, eu estou demonstrando o ID do mesh, o ID da face do mesh, como a cor dos pontos. Então, vocês vão ver que a nuvem de pontos basicamente está segmentada em triângulos, porque cada conjunto ali que forma um triângulo são pontos que foram gerados em uma face única daquele mesh. Como dessa forma eu conecto a minha nuvem de pontos gerada ao meu mesh, que está conectado ao meu arquivo textual de geometrias, e com isso eu fecho e conecto todo o sistema. O meu dado de entrada do meu modelo é a nuvem de pontos, e o meu ground truth, a minha referência, é o arquivo textual que está indiretamente conectado à minha nuvem de pontos. E com isso eu consigo gerar dados para poder trabalhar nesse problema. Então, os resultados parciais também, eu fiz uma publicação no Lars e uma no SBY 2021, sobre a parte de ajuste de primitivas geométricas utilizando o as-built, utilizando o Efficient Ransack. E eu fiz 2 contribuições em bibliotecas open source, que são as bibliotecas que a gente está utilizando para fazer o gerador de datasets, que é a Gmesh e a Python ACC.
A gente notou alguns erros na biblioteca, fizemos uma modificação e submetemos e eles aceitaram essa modificação. Os resultados futuros é a construção de um dataset robusto e completo para ajuste de primitivas geométricas em âmbito industrial, criar um método de ajuste de primitivas geométricas baseado em aprendizado que seja treinado em cima desse dataset, e depois disso, com o resultado gerado pelo método de ajuste, completar o processo fazendo a geração do CAD em formato STEP, utilizando os resultados do método de ajuste. Além disso, eu quero fazer publicações sobre o dataset que a gente vai gerar, que é uma coisa que não existe na literatura, pelo menos não para grandes estruturas industriais, para outras temáticas até existe. Fazer uma publicação sobre o método de ajuste e também fazer uma publicação do pipeline inteiro aplicado ao processo de as-built automático. Então, são 3 publicações que estão em vista. Sobre as aplicações na indústria de óleo e gás, geralmente quando é feita uma construção de uma plataforma ou de uma refinaria, a petroleira contrata uma empreiteira para construir aquela obra, né? O problema é que a petroleira tem que validar se aquilo que foi construído é o que o projeto inicial da petroleira pediu. Então, a petroleira naturalmente faz o processo de as-built de maneira manual ou semi-automático, utilizando algum sensor, como eu mostrei ali. A questão é que se você pode transformar isso num processo automático, você torna o processo mais barato, mais rápido e também possibilita que você possa fazer outras coisas, porque você pode ir lá e fazer o as-built diversas vezes e não somente uma vez. Exemplo de algumas coisas que podem ser feitas é a revisão, né? Aqui no caso, na primeira imagem, eu tenho o projeto inicial e no lado a estrutura construída. Se eu gero um projeto da estrutura construída, eu consigo comparar ele diretamente com o projeto inicial e verificar se tem algum desvio, algum erro que pode ocasionar alguma falha fatal no futuro. Isso é muito importante. Além disso, eu posso fazer diversos as-builts ao longo da construção para poder fazer o acompanhamento do grau de evolução da obra e até mesmo de alguns problemas que surjam durante a obra, que já possam ser cortados ali, né, já possam ser arrumados durante a obra e não venham a gerar problemas futuros. Além disso, o que pode ser feito é o uso de realidade aumentada e realidade virtual na planta. Então, essa empresa, que é a mesma que eu mostrei antes, eles fazem isso. Eles basicamente pegam a nuvem de pontos daquela mesma maneira, botando o sensor em vários pontos, capturando a nuvem e juntando tudo numa nuvem só. Aí eles fazem o as-built manual, desenhando em cima da nuvem de pontos, que agora vai mostrar. Esse é o resultado do as-built. E aí depois eles criam uma rotina de treinamento para funcionários personalizado dentro daquele as-built que eles geraram. Então, em vez de o funcionário ser treinado na planta efetivamente, ele é primeiramente treinado dentro de um ambiente simulado, onde não tem riscos para ele, nem risco para a empresa. E isso é fruto de um processo de as-built de qualidade. Então é isso, esse é meu trabalho, obrigado. Ótimo. E aí, pessoal? Olha, ficou muito bom, hein, Igor? A gente tinha conversado um pouco antes sobre isso. Isso, e dei uma arrumada. ficou ótimo, ficou muito bom, porque eu achei importante essa relação que tu fez do projeto com o Aeroscan, tá? Sim. Então, tu definiu bem o que o ITA faz, a responsabilidade deles é a responsabilidade da FURB, ficou muito bom, tá? Eu acho que aquela comparação que tu fez do CAD com também aquilo ali, eu acho que não estava, ficou bom, ficou excelente, tá? Eu acho que a chamada de atenção para essa não seria pode ser uma manutenção preditiva, que é o que está o top, né? Agora, eu acho que isso foi bom também. Tá? O trazer, eu não sei se tu está ganhando algum, alguns pilas da empresa essa, mas ficou muito boa essa relação e aplicação essa da empresa, ficou excelente, porque está mostrando, relacionando com a empresa e vendo uma aplicação de tudo isso aí.
Quis cobrar um royalties dele, não sei se tem. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar um pouquinho. Fala, Pedro. Primeiro, parabéns aí, Maurão. Tá ficando show de bola isso aí. Eu sou suspeito, né? Porque eu sou engenheiro mecânico, trabalho com drone de programação, né? E, cara, eu queria te fazer algumas perguntas. Vocês, tu tem um CAD, né? Que tu gera um mesh e a partir desse mesh tu tá gerando teu dataset, é isso? Exato. Tá. Vocês pensaram talvez em usar o CAD como a base da reconstrução? Tipo, eu pegaria o CAD, as primitivas do CAD e tentar identificar na nuvem de pontos os objetos? Tu usa isso? Sim, tem métodos, assim, na literatura tem duas classes de métodos, os que utilizam só nuvem de pontos e os que utilizam o método que eles chamam de as designed, que é o método original. Então eles têm uma Sim. referência para saber o que eles têm que buscar, o que torna o processo mais fácil, que é essa tua ideia aí. Só que como algumas das plataformas que a gente vai trabalhar, elas não têm um CAD original, por exemplo, a PCA, ela é tão antiga que ela não tem um CAD 3D original. Sim, era na mão. Era Exatamente, foi desenho na mesmo. mão. Exato, tudo físico. Então a gente preferiu, nesse primeiro momento, abordar só esse lado de não utilizar o projeto inicial para poder englobar todas as estruturas que a Sim. gente vai tentar fazer o S-Build. Saquei. E, cara, como é que vocês mexem com essas nuvens de pontos gigantescas, assim? Vocês têm um PC, um super PC ou tá sendo na raça mesmo? Não, tá sendo na raça por enquanto. Mas é que como elas são muito grandes, né? A gente, claro, tem que processar uma de cada vez, porque elas basicamente enchem a memória. E agora a gente vai conseguir comprar um PC que vai ter mais RAM e tal, e a gente vai conseguir trabalhar com elas mais livre, mas é muito difícil trabalhar com nuvem de pontos muito grande. Um sensor laser... Bom, tu já sabe, né? O sensor laser da Doris lá na Home já gerava um monte de pontos, né? Exato, Já era esse aquele slam já era pesadíssimo, né? O sensor que a gente usa ali, ele gera 2 milhões de pontos por segundo quando ele está capturando. Então a gente chega aqui e recebe pontos de nuvens de 100 milhões, 200 milhões de pontos, então Tá louco, é absurdo. É difícil de trabalhar. Pois é, cara. E nisso até vem o meu próximo comentário, que seria, por exemplo, a gente tem outros projetos, né, que a gente tem informação, e eles têm, são projetos que têm primitivas muito mais simples, né? Por exemplo, esses tanques que a Lu falou, né, eles são basicamente planos gigantes, assim, e claro, tem algumas estruturas longitudinais junto, assim, mas eu acredito que seria talvez o primeiro lugar para começar a aplicar, né, o Aeroscan, né? E porque eu vi ali aquela plataforma, por exemplo, que foi escaneada, aquilo ali é um troço que é absurdo, né? Tem muita primitiva. Sim. E eu nem pensaria em processar tudo de uma vez, né? Tentaria separar em alguns setores, né? Não sei. Eu sei que o pessoal, por exemplo, da Penn University, né? Universidade da Pensilvânia, e o pessoal do ETH, eles trabalham bastante com esses ambientes indoor e urbanos, né? Então, eu daria uma olhada, talvez eles tenham alguma coisa de dataset para te ajudar, assim. O ETH, eu sei que tem bastante dataset georreferenciado e tal, assim. Não sei se serviria para vocês, né? Eu sei que todo mestrado tá no fim, né? Mas não sei se não vai sair um doutorado daí. O meu né? tá no começo. Não, ele está começando. O teu tá no começo? Tá no começo. Sim, é o primeiro. Ah, é verdade. Tá tão avançado que eu esqueci. Que tá no começo. Mas é verdade, isso aí veio do TCC, né, Igor? É isso, eu comecei no TCC com esse projeto, então ele já tem um monte de... A parte ali com a PCA e tal, eu já tinha feito no TCC, né? Sim. Não, mas tá show de bola, parabéns. É a vantagem da gente continuar os projetos e aperfeiçoar, tá aí, né? Com certeza. É. Parabéns, meu, valeu. Muito bom. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Não? Sobre o Pedro, sobre o gerador de datasets, amanhã o Pedro, que trabalha comigo, que é do projeto também, ele vai explicar um pouco melhor ainda sobre o que a gente faz e tal. Tá. E aí acho que vai ficar um pouco mais claro de como é que funciona todo o processo que a gente faz. Ele tá aí. Beleza. Show. Ele é do PRH beleza. Também. Tranquilo, valeu. É isso aí. Parcerias, né? Também válidas.
Obrigado, Igor. Valeu. Eu te agradeço, obrigado.